Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando. Eu sou filho de pai e mãe analfabeto e posso dizer que me alfabetizei antes de ir à escola, que eu cheguei, sim, claro, a ir à escola, mas já aos meus 17 anos, onde eu já sabia ler, escrever, matemática, geografia, e tudo isso aí começou com um livro chamado Bíblia, o livro antigo que conta a história do povo judeu. Um livro de história de povos antigos que nesse livro cita deuses e um Deus supremo, mais conhecido por Yahvé, Jeová ou simplesmente Deus. O que faz eu fazer esse vídeo aqui é a falta de entendimento que o povo tem, certo? E a porta que se abre pela falta de entendimento para o engano e para os usurpadores da fé alheia, né? Então, por que que existe esses falsos profetas? Porque existe uma cultura, isso é cultural, entre os povos, em não querer ler. Ou seja, para você é mais viável você ir numa denominação evangélica, cristã, católica, seja lá qual for, pagar o dízimo para aquela determinada instituição, dar a oferta para aquela determinada instituição, para que aquela determinada instituição denomine um pastor, entre aspas, para que ele conte histórias da Bíblia. E você se sinta à vontade, se sinta bem, porque você próprio tem preguiça de escrutinar e ler a Bíblia e entender não só sobre o livro, que é um livro de histórias antiga, muito proveitoso, e também é um livro que dentro das religiões se diz sagrado, sendo que o próprio livro ele rebate esse sagrado que as religiões dão a ele, porque ele próprio cita um ambiente criado pelo homem, mas determinado por Deus, com as medidas e as metragens dadas por esse Deus, Yahvé, Jeová, que esse era um ambiente sagrado. Isso chamava-se o tabernáculo de Deus, ou seja, era uma porta entre o homem e Deus, no qual o próprio Deus escolheu uma tribo chamada de Levitas, que era a tribo de Levi, para que eles tomassem conta desse objeto. Tirando desse povo, ninguém poderia mais entrar nesse ambiente, pois, segundo a história do próprio livro de história chamado Bíblia, quem adentrasse sem a permissão, esse pegaria fogo, se queimaria, se viraria em brasa. Certo? Então, a própria Escritura fala que esse era o único ambiente sagrado e que a Bíblia, o livro compilado de pergaminhos antigos, não tem nada de sagrado, certo? Então, as pessoas não leem a Bíblia e preferem pagar para que uma determinada instituição determine um entre os seus muitos pastores para ler a Bíblia para essa pessoa, para contar essas histórias para essa pessoa. Então, assim, é um livro de história, são histórias simples, mas que se tornam histórias grandiosas pela maneira com a qual você está contando a história. Ou seja, um pastor, ele não passa de um ator, certo? Ele não tem iluminação nenhuma, ele não tem espírito de Deus nenhum, ele é um ator, como um ator de novela, como um ator de filme, certo? Ele está ali interpretando os acontecimentos. E aí ele tem todo um treinamento de voz, de gesticulação, para conduzir a mente daquela pessoa a uma realidade que não existe, certo? E aí sim, aí se fazem esses pastores e aí se começa a enriquecer pela fé alheia e pela falta de postura de muitos que se dizem crentes, mas que tem preguiça de ler o livro que determina as funções pode e não pode da sua própria religião. Ou seja, muitos deles não conhecem nem a religião, a história, de onde ela veio, como foi formada, quem a formou, quem a fundou.
Por isso o engano está na porta e bate, e entra, e mata, né? Como tem muitos seguidores desses pastores, atores, que se eles mandar matar, eles matam, né? Como conhecemos muitos aí, como o senhor Sila Malafaia, o outro lá do Chapeuzão, né? Que são pastores que são ungidos. Aí você pega a sua Bíblia e vamos ler a Bíblia, certo? Um profeta que era ungido. Quem era que ungia esse profeta? Certo? Um rei ungia um profeta ungia um rei. Qual é o rei que unge esses pastores? Eles são ungidos por quem? Eles são atores, como ator de filme e novela. Eles estudaram para isso, certo? Eles têm estudo para isso. Não se pega uma pessoa e pega ela e põe em cima de um púlpito sem ela saber o que ela vai falar. É como você pegar uma câmera, ligar várias câmeras, pôr um cara lá, ele é um ator. Você vai fazer um filme, você é o ator. Uau, se liga aí que nós vamos filmar. O cara, ele não vai fazer nada, porque ele não tem um treinamento, uma preparação. Então, esses pastores de igrejinhas e igrejonas, eles são treinados, né? Eles têm cursos específicos para isso, para serem atores da fé, atores da Bíblia, atores de suas religiões. E ganham muito bem para isso, certo? Não pense que um ator de uma novela ou um ator de um filme ganha mais do que um ator de uma igreja, não, tá? Um ator de uma igreja ele ganha tão bem quanto um ator de um filme, um ator de uma novela, tá? De um desenho. Então, esses pastores eles não passam de ator. Só que a grande diferença é que um ator de uma novela, um ator de um filme, ele está fazendo entretenimento. Ele não está roubando a sua fé e nem a sua dignidade. Mas um ator de igreja, ele rouba a sua dignidade. Mas por quê? Por que ele rouba a sua dignidade? Porque você já não tem muita coisa para ser roubada, não. Você já perdeu no seu delinear da vida metade daquilo que você tinha. E a outra metade ele vai roubar. Porque ainda ficou muita coisa para ele roubar. Ele vai escravizar você. E aí, é como a própria Bíblia fala, a seara está pronta. Porém, você não colherá nada, pois o ceifador está aí. Ele ceifará tudo. Ou seja, ele levará tudo. Você ficará sem nada. E até nem aprenderá nada. Pior de tudo é que eles não ensinam nada para você, né? É como eu tenho uma visão hoje do mundo evangélico, em toda a sua abrangência, com o mundo político. Tal forma que, eu não estou errado, é que eles se uniram, se juntaram e se tornaram um só. Hoje, político, muitos deles, a maioria, vem das igrejas. Para você ver que no Senado tem a bancada evangélica, na Câmara Federal tem a bancada evangélica, eles fundiram, entendeu? Uma coisa com a outra. Por quê? Porque ambas levam ao mesmo cenário.